Vamos falar sobre a definição de sábio, conforme encontramos no Talmud, como os sábios talmúdicos definiam o que é ser sábio, ou quem é sábio e o que lhe caracteriza como tal. Encontramos no Talmud Yerushalmi, Tratado Sotá, capítulo 8, Alachá 10, Achacham einav berosho. Mencionam um versículo bíblico extraído do livro de Eclesiastes do rei Salomão, onde lá o rei Salomão, que era tido como o mais sábio de todos os homens, ele afirma que o sábio ele tem os olhos na cabeça, um versículo assim enigmático, estranho. Então imediatamente perguntam os mestres do Talmud, Ve'aksil bama beraglav, o que significa que o sábio tem os olhos na cabeça e o tolo onde ele tem os olhos? Será que os olhos dele estão nas suas pernas? Todo mundo tem os olhos na cabeça. O que significa isso? O que estava querendo nos dizer o rei Salomão? Qual a mensagem do versículo? Explicam no Talmud, Amar Rabi Abba Mari, Achacham ad sheu berosho shel davar hu yodea ma besofo. A palavra rosh em hebraico significa literalmente cabeça, mas também vem da palavra reishit, início, começo, princípio, porque a cabeça também é a parte principal e o princípio, o início do corpo humano, de cima para baixo. Assim se fala também que sábio é aquele que quando ele está na cabeça do tema, no topo do assunto, na cabeça da análise, ele já sabe o que vai vir também no final. Ou seja, ele sabe medir as consequências, ele sabe, baseando-se naquilo que está na cabeça, logo no início, no topo das coisas, ele já sabe prever aquilo que vai acontecer no final. Então isso significa que o sábio ele tem os olhos na cabeça, ele tem uma visão tão larga que ele consegue ainda quando está na cabeça, no início, lá em cima do assunto, quando o assunto mal está saindo ainda da teoria, ele já sabe prever no que isso vai dar na prática no final. Uma outra definição famosa que encontramos na Ética dos Pais, Pirkei Avot, capítulo 5, Mishnah 7, onde lá pergunta a Mishnah quem é sábio também, e ela enumera 7 características presentes nos sábios. Shiva Dvarim Bechacham. E essas 7 características seriam as seguintes: Eino medaber bifnei mi sheu gadol mimeno bechokmah. O sábio, ele tem discernimento, por isso ele não se manifesta diante de quem é maior do que ele em sabedoria. Sábio, ele também tem que saber ter humildade, tem que saber reconhecer o seu lugar. Portanto, quando ele sabe, percebe que ele está diante de alguém que é mais sábio do que ele sabe também calar-se para escutar aquele que é mais sábio, o que ele tem a dizer. Então, sábio é aquele que não fala diante daquele que tem mais sabedoria do que ele, número 1. Ele não interrompe as palavras do seu colega, do seu companheiro. Ele tem paciência para escutar até o final, e até não é uma questão só de paciência, mas também de entender de forma acurada aquilo que o outro está dizendo. E para isso nós precisamos ouvir até o final o que ele tem a nos dizer. O sábio não é afoito, não está apressado em responder. Não é? Existem aquelas pessoas que ainda o outro nem terminou de formular a pergunta ou de expor a sua colocação e ele já quer contestar, ou ele já quer indagar ou se manifestar. Então se fala, não, o sábio ele também tem serenidade e ele não é afoito em contestar ou em responder. Ele sabe esperar, e ele sabe também analisar, e etc., com paciência e discernimento. Shoel kainyan meshiv kalachá. O sábio, até quando ele faz perguntas em relação ao assunto que está sendo analisado, são perguntas relevantes.
não são perguntas que nada têm a ver, e quando ele responde, ele também sabe responder da forma correta e apropriada. Então, o sábio se caracteriza também por isso, na sua forma de perguntar, questionar, como também na sua forma de responder. Veomer al Rishon Rishon ve'al Acharon Acharon. O sábio, ele tem até uma ordem cronológica de como expor as suas colocações, ou quando ele expõe uma ideia, ele sabe construir essa ideia, colocando aquilo que tem que estar em primeiro lugar, como base e fundamento das coisas, isso ele expõe em primeiro lugar, e aquilo que tem que vir por último, ele coloca somente por último, e não que ele exponha as ideias assim embaralhadas, ou misturadas, ou confusas, não, ele sabe ordenar aquilo que vem em primeiro lugar em primeiro, e aquilo que vem por último apenas por último. Sobre aquilo que ele não escutou, não ouviu dos seus mestres, ele sabe dizer, olha, isso eu não escutei, ou talvez eu não sei porque não escutei um ensinamento a respeito disso, ou não me chegou às mãos uma tradição a respeito disso. E, por último, o modé ala emet. Ele sabe reconhecer a verdade, ele sabe que às vezes ele também, no seu discernimento ou na sua intelectualidade, ele também pode falhar. E quando ele percebe que a posição ou a colocação do seu companheiro, ela corresponde mais à verdade do que a dele, então não é apenas porque, bom, a minha opinião, por ser minha, tem que prevalecer, tem que predominar, não, ele sabe reconhecer a verdade quando ele percebe que a sua colocação foi equivocada, ou que a sua ideia não é a mais correta, ele sabe reconhecer a verdade, e tudo isso, essas são 7 características que nós encontramos nas pessoas verdadeiramente sábias.